Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Liliane, de Língua Portuguesa, dos nonos anos. E agora a gente vai dar início a mais uma aula, dessa vez sobre o gênero seminário. Eu acredito que muitos de vocês já passaram por essa experiência em sala de aula. Desde bem novinhos, nós professores, demandamos a vocês essa atividade. E o gênero seminário, que consta ali na sequência de aulas e de atividades que vocês têm no aplicativo Aula App, é um desses gêneros que a gente está sendo, que vocês vão contemplar nesses estudos remotamente, nesses estudos remotos, tá certo? Então, acompanhem comigo aqui o slide que eu preparei para vocês, para a gente poder bater um papo rapidinho sobre o que se trata esse gênero textual. Primeira coisa, essa menininha aí, para representar se você já participou do seminário. Geralmente, vocês, nos nonos anos, a gente passa bastante atividade a respeito disso, e é muito provável que a resposta seja positiva a essa pergunta, tá? Mas o que seria, de fato, então, seminário? Seminário seria uma exposição oral, é um gênero textual, né? Assim como um gênero que a gente encontra hoje em dia, como, por exemplo, artigo científico, que nós discutimos já, carta aberta. Só que o seminário ele tem a característica de ser um gênero oralizado, ou seja, ele não. Quando a gente pede o seminário, a gente não pede um texto escrito e acabou. A gente quer que você possa até fazer um texto escrito, se esquematize, mas apresente para o público aquilo que você, o assunto, o tema que o professor demandou para você, tá? Engraçado, eu quero que vocês saibam, também interessante, que o seminário vai acompanhar vocês ao longo da trajetória acadêmica. Por isso, quando vocês entrarem na faculdade, vocês vão ter contato ainda com o seminário. Então, é importante que vocês saibam desde já do que se trata isso. Então, qual é a ideia do seminário? Você apresentar, transmitir conhecimentos a respeito de um tema. Esse tema geralmente é determinado ou sorteado para as equipes em sala de aula e geralmente ele é feito, como eu falei, acabei de falar, em equipes. Então, essa apresentação oral, ela vai ser feita a partir de uso de diversos recursos, como recursos visuais, recursos físicos, que são importantes para poder prender a atenção do público e orientar a sua fala. Então, geralmente, você tem a utilização de vídeos, de muitas vezes músicas que vão, a depender daquilo, do objetivo que você queira trazer, dos conhecimentos que você queira trazer, que vão agregar conhecimento, que vão agregar recursos, que vão agregar é, motivações para que o público prenda a atenção naquilo que você fala. Então, por exemplo, eu, para trabalhar essa aula, é claro que isso aqui não é um seminário, mas eu estou trazendo conhecimento oralizado para vocês, mas imagine que isso aqui fosse um seminário, seria apresentado fisicamente. Geralmente eu ia apresentar num projetor de sala de aula, em que o público, que seriam vocês, iriam me ouvir, tá certo? Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente. Entender que você tem acesso aí a diversos recursos visuais e auditivos para que o público prenda a atenção em vocês, tá certo? Então, agora que vocês sabem que é necessário utilizar alguns recursos que são físicos para a apresentação de vocês, vamos entender quais são as habilidades que vocês precisam ter para apresentar o seminário. Primeira coisa é dominar muito bem o assunto. Para isso é necessário que vocês se organizem antes. Então, que primeiro você domina o assunto, né? E para dominar o assunto você precisa de uma coisa chamada organização. Geralmente eu peço bastante que os alunos façam exercícios antes, para que saibam do que se trata o tema, que se reúnam em equipes e que ensaiem aquilo que vai apresentar. É importante que você saiba que deixa que você vai ter que dar, qual é a palavra que vai fazer você lembrar de um outro aspecto. Se esse assunto for amplo, quais são o passo a passo para chegar a esse tema? Por exemplo, se for um seminário sobre Covid, vocês precisam estudar sobre a doença, como surgiu, como começou, quais são os cuidados que é necessário ter para poder evitar que ela se espalhe. Então, tudo isso vai fazer parte de uma coisa chamada pesquisa. Você precisa pesquisar e estudar bastante o tema que vocês vão apresentar. Então, é necessário organização no sentido de que vocês precisam ter início, meio e fim. O que eu vou falar no início? Geralmente, a apresentação do tema bem amplo. No desenvolvimento, que é o meio, vocês vão dividir em tópicos, perceber quais são os aspectos, características, causas, consequências, tá certo? Argumentos, exemplos são muito importantes para prender a atenção do público. E o final, que é o fim da apresentação, geralmente vai retomar o tema e vai fazer um fechamento com uma frase de efeito ou com algo que faça com que o público
que prenda a atenção do público, faz com que o público preste atenção no que vocês têm a dizer, tá? E é muito importante, muito mesmo importante, cuidado com a linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é essa aqui que eu tô falando, né? São as palavras que vocês utilizam. Primeira coisa, e aí tem a ver com outro tópico, esse evitar vício de linguagem, é cuidar para não ficar muito aí, né? Pois é, falando gírias, ou então essa comunicação cheia de vícios prejudica o entendimento da mensagem, porque a pessoa que está te ouvindo vai prestar mais atenção nesses vícios de linguagem do que de fato na mensagem que você tem para passar, tá bom? Então é preciso ter muito cuidado com a linguagem verbal, com a linguagem que você está utilizando. Cuidar dessa linguagem é muito importante. E a linguagem não verbal é tudo que é visual. O que é visual? Aquilo como você se veste, evitar decotes, evitar excessos, tá certo? A linguagem visual também é a postura em que você se comunica. Não é assim, não é jogado, não é com má vontade, certo? É uma postura firme, uma postura que indica que você sabe muito bem o que você está falando, tá certo? Então é preciso ter muito cuidado com isso. Então, eu sei que a gente está numa aula remota, mas eu também sei que quando a gente voltar para a sala de aula, vocês vão passar por esses processos de seminário, vão ser exigidos esse gênero, então é importante que vocês saibam do que se trata. E algumas dicas são importantes para a gente poder fechar essa aula. Elaborar cartazes, né? Vocês estão bastante acostumados com isso. Slides como esse que eu acabei de apresentar, imagens, às vezes figuras. Quer ver uma outra coisa muito bacana também, muito legal, são os handouts, que é um outro gênero pessoal que a gente não vai falar aqui, mas é como se fosse um folhetinho, para que vocês passem para a turma com tópicos daquilo que vocês têm para dizer. É muito legal porque o público vai acompanhar o que vocês estão falando, tá certo? E manter o contato visual, né? Evitar olhar para baixo, evitar olhar para o teto, evitar olhar para um ponto no ar. É você olhar face a face, olho no olho das pessoas, tá? Cuidar da linguagem corporal, eu já comentei. Saudar o público no início. Bom dia, gente. Meu nome é Liliane, eu sou professora. Isso que eu fiz aqui na aula, certo? E agradecer ao final. Então, eu deixei propositadamente esse tópico final para dizer que estamos no final da nossa videoaula e quando vocês finalizarem um seminário, é importante que vocês também se despeçam agradecendo a respeito da atenção que eles te deram naquele momento. Então, agradeço vocês pela atenção, espero que vocês continuem conosco e acompanhem as outras aulas de língua portuguesa. Um abraço, a gente se vê.